Esta é a parte 4 do estudo intitulado As 70 Semanas de Daniel, mas com o subtítulo Israel e Igreja, reforçando ou justificando novamente a razão do subtítulo Israel e Igreja, porque para alguns as 70 semanas de Daniel, por mais que comecem literalmente, elas terão, ou ela, ao fim dela, a conclusão será espiritual. Ou seja, por mais que o ponto de partida e o desenrolar dela até Cristo tenha sido literal, a última semana, a etapa final, não terá um cumprimento literal, mas espiritual. Ou seja, se, como está dito em Daniel 9, 24, que as 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, isso está sendo dito a Daniel, logo o povo de Daniel, o povo judeu, e sobre a sua santa cidade, a cidade desse povo, que é Jerusalém. Logo, aqueles que acreditam que Israel, uma vez que rejeitou o Messias, passou a estar fora dos planos como uma nação escolhida, e a igreja passaria a ser o Israel de Deus, passaria a estar agora sendo o povo pelo qual Deus iria se relacionar com o mundo. Logo, a parte final das 70 semanas, a última semana de 7 anos, contaria com a presença da igreja e tendo relação com ela. Ou seja, houve uma mudança do literal em relação ao povo, que já não seria mais o povo de Daniel, literalmente, para um povo espiritual, que é a igreja. Porque não é um povo puramente de judeus, como foi dito para Daniel, o teu povo. Então, não estamos aqui entrando na questão se a igreja vai ser arrebatada antes dos 7 anos ou depois. A questão aqui é apenas se focar. As 70 semanas vão se cumprir literalmente até mesmo na sua conclusão, na etapa final de 7 anos. Vamos agora chamar atenção para outro ponto. É comum que aqueles que discordam que isso se cumprirá literalmente com o povo judeu questionam o seguinte, veja bem, no verso 24, entre os objetivos a serem atingidos nesse período que envolve as 70 semanas seria fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna. Aí o questionamento que eu vejo da parte de alguns, em especial pós-tribulacionistas, é: o pecado foi extirpado? A iniquidade foi extirpada? A justiça eterna foi estabelecida? Então, com base nisso, eles querem dizer o seguinte, que o aspecto que fala sobre a transgressão, o pecado e a iniquidade, que seriam cessados, finalizados e expiados, seria uma referência ao plano de Deus para a humanidade. Sendo assim, se seria algo amplificado, envolvendo a humanidade, ou seja, não apenas o judeu, mas também gentios, logo, e se isso não se cumpriu, e se é plano de Deus, no final das contas, salvar todos, independente de raça, não limitando isso apenas ao judeu, logo, isso, na sua parte final, da última semana de 7 anos,
já que está relacionada ao tempo do fim com a volta de Cristo, logo isso não seria algo que estaria limitado ao povo judeu, mas seria algo que teria um aspecto amplificado, geral, envolvendo a raça humana como um todo. Logo, as 70 semanas, por mais que começasse com o povo judeu, seria, na sua parte final, aplicada, estendida para o mundo, através da missão da igreja, através da pregação e através do final, quando Cristo viria para salvar a igreja, arrebatar, enfim, dar fim aos pecados, à transgressão, à iniquidade e estabelecer a justiça eterna. Porém, nós temos que levar em conta um detalhe que se deixa escapar. Quando se fala aqui de transgressão, pecados e iniquidade, isso aqui, ó, as 70 semanas, é parte da resposta, ou ela vem como resposta à oração que Daniel faz no início desse capítulo 9. Ele declara que entendeu, ao buscar saber nos escritos do seu povo, os escritos dos profetas, em especial Jeremias, que a razão pela qual eles estavam no cativeiro era por pecado, porque transgrediram. Mas esse período em que eles estavam em cativeiro não era só por pecado, puramente. Envolvia um período de tempo que Deus já havia determinado através do profeta Jeremias, que envolveria 70 anos, com o período de correção, de punição pelos pecados que o povo judeu cometeu anteriormente. E no decorrer dessa narrativa, Daniel vem fazendo uma oração de reconhecimento de que temos, no plural, ele se inclui, temos pecado. Temos cometido iniquidade. Vejam, as mesmas palavras que se encontram lá no verso 24, quando é declarado as 70 semanas. Ele reconhece o pecado do seu povo, ele reconhece a iniquidade do seu povo, ele diz que é todo o povo da terra, o quê? De Israel, que pecou e por isso estava sendo enquadrado nesse pecado, nesse castigo de dispersão e cativeiro. Ele fala claramente que são os homens de Judá, os habitantes de Jerusalém, todo Israel, que nesse contexto é literal, que pecou. Veja, que cometeu transgressões. Isso é muito abundante na sua oração. Todo Israel transgrediu. Veja, e por causa disso se derramou sobre nós todas aquelas calamidades, como o cativeiro. Temos pecado contra ti. Pecado, iniquidade, transgressão. Veja, e ele fala que o que aconteceu é algo tão inédito que nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Repete, iniquidade. Ele fala, tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê. Temos pecado e procedido perversamente. Veja, na sua oração ele está reconhecendo o pecado, a iniquidade e a transgressão do povo judeu. Ele fala, olha, que a ira do Senhor recaiu sobre eles e pede para que essa ira se aparte. Ira, furor, que são palavras sinônimas para ira. E o furor sobre a cidade também, sobre o Santo Monte. Veja, não só o povo como etnia, como raça, mas também em relação à geografia, à sua terra.
pecado, iniquidade, nossos antepassados. Estamos vendo aqui uma riqueza de detalhes, de informações, em que ele declara: olha, Senhor, ó Deus nosso, ouve a oração. Veja, ele suplica sobre o santuário assolado, ou seja, o templo. Inclina, ó Deus. Ele pede para que Deus perdoe. Senhor, ouve. Ouve, ele quer uma resposta. Note. E veja a palavrinha visão também. Em outro momento vamos nos aprofundar nisto. Todas aquelas palavrinhas que vimos na sua oração, iniquidade, né, transgressão, pecado, visão, ele vem no verso 24 receber como resposta que em relação ao que ele pediu, em relação ao pecado que fosse perdoado, a transgressão, a iniquidade, ele recebe como resposta para os pecados, para a iniquidade e para a transgressão do povo judeu, do seu povo. E sobre o santuário assolado, ele recebe como resposta, ele também fala de visão. Todas essas palavras estão aqui, ó, né? A cidade, o povo, as transgressões, pecado, iniquidade, Santo dos Santos, ou seja, o santuário. Note que no contexto, todas essas palavras estão aqui como resposta. O que Deus está dizendo é, os 70 anos de cativeiro foi parte do processo de Deus para castigar o povo. Mas agora vem um novo processo, uma nova etapa que envolveria não 70 anos, mas 70 semanas, que sabemos se tratarem profeticamente de um período de anos. Não seriam 70 semanas. Por quê? 70 semanas correspondem a 490 dias. Mas como se refere a anos, seriam 490 anos. É exatamente o que nós temos. Desde o momento em que foi dada a saída de uma ordem para restaurar o quê? A cidade e edificar Jerusalém, até o ungido, até a época de Cristo, você conta exatamente 483 anos. Ué, mas o total não é 490 anos? 483 anos até Cristo. A partir de Cristo, em vez de se estender, ter início a última semana, houve um intervalo que se estende até os dias de hoje. Quando então, em algum momento no futuro, essa última semana vai passar a ser contada. E assim o mundo entrará numa contagem regressiva de 7 anos. Mas se as 70 semanas no seu total corresponde ao povo de Daniel, um período total que envolve expurgar o pecado, a transgressão, a iniquidade, e também ungir o Santo dos Santos e selar a visão, logo, a parte final dos 7 anos, da última semana, teria que se aplicar ao povo de Daniel literalmente. Para isso, esse povo teria que estar de volta na sua terra, ter de volta o seu templo, para que então a parte final se cumpra. Bem, já vemos aí que parte desse processo já está em andamento, já está avançado, porque o povo judeu já voltou para sua terra depois da Segunda Guerra Mundial em 1948, passando a ser uma nova nação. Agora já tem se falado bastante, não são mais boatos, são de fato projetos, planos para a reconstrução do templo, que será profanado pela abominação desoladora, que vimos se tratar, de acordo com 2 Tessalonicenses 2,
com o homem da iniquidade, o filho da perdição, entrando no templo de Deus. E que, segundo Jesus em Mateus 24, no seu lugar mais íntimo, o interior do templo, chamado de Santo dos Santos, contará com a presença da abominação desoladora, que vai desencadear uma grande tribulação de 3 anos e meio, ou seja, na metade dos 7 anos da última semana. Creio que estamos, mais uma vez, aqui nessa parte 4, com indicações de que, de acordo com o contexto, a análise agora das palavras iniquidade, transgressão, pecado, visão, santo dos santos, todas essas palavras estão aqui, no contexto da oração de Daniel, quando ele pede pelo seu povo. E a resposta é que tudo isso será tratado num período total de 70 semanas. Bem, dessas 70, a maior parte, 69, que corresponde a 483 anos, já se cumpriram. Falta a última semana de 7 anos, que aponta para o futuro, quando na metade o anticristo entrará, o homem do pecado entrará no templo de Deus, e Mateus 24 indica que haverá uma abominação desoladora no interior. E aí a ordem de Jesus o conselho, a recomendação: quem estiver na Judéia, fuja. Mais uma vez vemos a relação desse conjunto comparativo apontando para as 70 semanas, não só iniciando literalmente, mas se cumprindo literalmente com o povo judeu na sua terra, com um templo literal. Vou ficando por aqui, até a parte 5.